Então tá bem, eu acho que a gente pode ir começando, né, pessoal? Boa noite a todos. Então a ideia da nossa conversa de hoje é conversar um pouquinho a respeito de análise de tendência de papel, análise de suportes, resistências e também como é que a gente identifica para onde um papel está indo. A ideia não é a gente conversar sobre setup, sobre se está na hora de entrar, se está na hora de vender, o que faz com o papel. É a gente conseguir desenvolver o racional de como é que a gente analisa, então, esse movimento do preço, se está subindo, se está caindo, até onde pode cair. Lembrando que sempre análise técnica a gente não faz adivinhação, tá? A gente faz essa análise tentando estimar uma tendência, entender para onde que está o movimento desse papel. Não é adivinhação. Eu não vou traçar alguma linha no gráfico para tentar saber o que vai acontecer com o papel amanhã. A gente avalia possíveis cenários e se não der certo aquele cenário que a gente estimou, o que pode acontecer? Então, como é que eu posso estimar meu risco? Essa é a ideia da análise de tendência. Então, a gente começa tendo, primeiro, uma coisa que a gente tem que pensar sempre é que o mesmo papel ele pode ter diferentes tendências, né? Então, de acordo com a teoria de Dow, ele pode se movimentar sobre uma tendência primária, uma secundária e a terciária. Então, pensando numa tendência primária, eu trouxe primeiro o papel aqui para a gente poder analisar juntos e ter uma ideia de como é essa movimentação CSNA3, né? Que nos últimos tempos a gente tem visto uma alta muito forte que parece que o papel não descansa nunca. Se a gente olhar numa tendência mensal, então olhando aqui, cada candle representa um mês, desde 2007. O que a gente tem? A gente observa que o papel, na verdade, não tem uma tendência bem definida, né? Ele anda, assim, numa variação muito grande de preços, né? Se a gente colocar aqui, tem uma região aqui forte de 50 até 2,50, chegando lá no seu máximo em R$24. Então, é uma amplitude de preço realmente muito grande. Então, se a gente olha numa tendência macro, o que está acontecendo com o CSN ao longo dos anos? Está numa variação de preço bem grande. E isso é típico das commodities, né? Elas têm os seus ciclos, então sobe muito forte em alguns períodos, de 2008 até 2010 teve uma forte alta, em compensação depois de 2010 até 2013 seguiu só caindo. Então, essa questão da tendência depende do tempo gráfico que a gente estima também. Então, numa tendência macro, o CSN a gente diz que varia, né? Então, isso nos mostra muito mais em relação ao ciclo da própria commodity em si, do que do movimento de preço de curto prazo. Agora, olhem comigo em relação ao tempo diário. O que está acontecendo com o CSN esse ano, né? O negócio só sobe, é só para cima. Então, a gente só observa que tem uma movimentação forte. Mesmo se a gente não entende de traçados, a gente consegue, né, botar uma linha reta aqui até lá para cima, né, e ver que isso é uma tendência forte de alta, né? Isso é inegável. Mas dentro dessa tendência, a gente também teve movimentos corretivos. Então, quem comprou aqui, né, nessa região aqui dos 12,39, depois viu só cair 20%. Então, mesmo num papel com uma forte tendência de alta, ele tem a sua variação interna. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa movimentação de preços, ela sofre, sim, altos e baixos. Então, essas altas e baixas e como são a relação delas é que vão nos dizer o tipo dessa tendência. Então, se é uma tendência de alta, uma tendência de baixa ou se é um mercado lateral, né? Sem uma tendência definida. E dentro disso, então, de uma tendência maior, então que nem a gente tem aqui de março até agora, a gente tem uma tendência forte de alta, mas se a gente pegar prazos mais curtos, a gente tem um mercadinho lateral, depois a gente tem também um mercadinho de queda. Então, esses movimentos menores são os chamados fractais. O Elliott conseguiu estimar, então, fazer toda a sua teoria baseada nessa variação de preços. Então, quando a gente monta, então, aquela primeira tendência de alta, né, que eu falei no começo, que a gente tem ali uma questão de que o papel só sobe. Como é que eu enxergo isso? A primeira coisa que a gente tem que conseguir identificar para a formação das tendências são fundos e topos ascendentes. Então, o que significa? Aqui, né, na crise do corona, o papel teve uma queda forte. Mas aqui a gente nota que parou de cair, certo? Então, veio caindo, parou, ficou alguns precões na mesma faixa de preço. E essa questão de conseguir identificar faixas de preços que se acumulam é importante, inclusive, até para quem não pensa em trade específico, mas pensa em acumulação de longo prazo. Então, eu noto que o papel está de lado, sem uma tendência definida, eu posso ir fazendo pequenas compras nessa região de preço lateral e acumulando papel, se é a intenção, então, das compras.
Então, a primeira coisa que identifica, quando formou esse fundo aqui, a gente viu que não caiu mais, certo? Então, aqui ele marcou uma região que a gente chama de suporte, marcou aqui um fundo, né? Ele não tá mais querendo, é como se ele tivesse marcado um chãozinho. Não vou passar desse fundo aqui, tá? Então, por isso que a gente chama de suporte. Marcando esse novo fundo, a gente viu que ele foi de volta para uma região de preço que ele já conhecia, depois fez uma pequena correção de novo. Então, quando ele faz essa correção, a gente nota que esse novo suporte, esse novo fundo, está um pouco mais alto que esse anterior. Então, a gente já nota que, opa, fez um fundo mais alto, fez um chãozinho num patamar um pouquinho maior. Então, a gente chama isso de fundo ascendente. Então, essa ascendência de fundo me mostra que esse papel, opa, quero deixar de cair e de ficar de lado e posso subir. E aí, a gente vai para a próxima região. Bom, saiu daqui, depois ele foi para um novo patamar acima do patamar alto que ele tinha feito anterior. Então, esse patamar que a gente tinha, a gente chama de resistência. É uma resistência de curto prazo, tá? Então, a gente tem um parâmetro ali que rompeu esse pequeno teto menor. Então, ele superou o que a gente chama aqui de resistência. Então, marcou um suporte, marcou uma resistência, fez um novo fundo mais alto que o anterior e quando foi subir de novo, rompeu aquele novo telhado. Então, ele está construindo pequenos andares, forma um chão, tem um teto. Depois que se passa esse teto, ele vai para um próximo teto. Quando ele marca esse novo teto, aqui está bem curtinho, a gente consegue ver em alguns papéis essa movimentação mais ampla de preço e até aqui a gente vai ver alguns que permitem identificar melhor. Mas se ele rompe esse novo teto, então esse teto anterior ele passa a ser um chão. Pensem que como funciona como se fosse um novo andar de um prédio. Então, eu saí do térreo, fui para o primeiro. E esse teto do primeiro, esse forma o chão do segundo. Então, assim o papel vai construindo novas camadas. Então, a gente chama de fundos ascendentes e topos ascendentes. Aqui tá bem curtinho. Mas, ó, aí aqui depois ele marcou um novo fundo, mais alto que o anterior. Rompeu esse novo teto e foi mais para cima de novo. Quando caiu, não superou o anterior, né? Manteve essa ascendência do fundo, foi só subindo no prédio. Aqui ele tentou romper e não conseguiu, manteve o teto do anterior. E quando rompeu, aí foi. Então, o que a gente nota com isso? Para a formação de um gráfico de tendência de alta, a gente tem que ter essa formação de fundos e topos ascendentes. Se eu traçar uma linha aqui, agora eu consigo identificar melhor essa ascendência de fundos, né? Então, nesse traçado, a gente forma essa primeira linha que a gente chama de linha de tendência de alta ou LTA. Vão mandando dúvidas, eu tenho que colar aqui do lado, porque é diferente ali a transmissão, né? Então, até vou dar um zoomzinho aqui para vocês enxergarem, que eu sei que fica pequenininho ali, né? Então, ó, que a gente consegue, acho que, ver melhor, certo? E aí vai ficar mais fácil de vocês observarem essa ascendência dos fundos. Então, notem que cada novo fundinho que ele faz é mais alto que o anterior. Se a gente plota na região de preço, a gente vê que esse preço vai subindo, tá certo? Então, o que a gente tem com isso? A gente forma, então, essa linha de tendência de alta. Se eu replico essa linha lá para cima, eu copio ela mais para cima, né? Vamos ignorar essa região de preços aqui que eu não cheguei lá ainda, vamos se concentrar mais nessa aqui, dessa marcação menor, tá? Depois a gente tenta fazer um traçado mais estendido. A gente tem uma paralela da linha de tendência de alta, e isso a gente forma um canal de preços. Então, notem que esse canal, ele vai sendo respeitado aqui dentro nesse primeiro momento, então ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vai fazendo esse zigue-zague ascendente que a gente tem a linha de tendência de alta. Aí vamos dizer, né, tem gente que é muito crítica aos gráficos, daí vai dizer, ah, mas aí, ó, rompeu, não passou aquele canal, esse canal não funciona mais. Na verdade, não é que não funciona, ele rompeu esse patamar dessa linha para formar um canal mais alto, né, um canal paralelo lá para cima. Se a gente traçar novos fundos, né, de novas regiões de preço que o papel respeita, a gente vê que a angulação desse canal tá para cima, e mais recentemente ele fez uma nova angulação ainda mais íngreme. A gente tem alguns padrões gráficos que dá para discutir um pouco em relação também ao que significa isso, né? Mas a gente consegue ter essa ideia de como é que é a movimentação de preço pela formação do canal. Então, quando a gente fala em linha de tendência de alta, é topos e fundos ascendentes,
e traçando uma paralela nesse canal, a gente tem então um canal de alta. Então, CSN é bem visível isso nesse movimento menor, né, no diário, que a gente consegue ver essa movimentação de preços altas. E também a gente tem um outro papel que tem feito um canal bem bonito esse ano, que é o NIP 6, que eu até achei que eu tinha deixado um traçado aqui, mas vou retraçar. Então, se a gente traçar desde lá de março, né, que ele chegou a fazer uma alta, daí não se sustentou, caiu, fez o que a gente chama aqui de fundo arredondado, né, então caiu de lado, digamos assim, como a gente diz, né, ele foi caindo de pouquinho, daí não quis cair muito, ficou um pouquinho de lado, foi subindo ascendente, mas aqui a gente marcou um bom fundo, e quando marcou o próximo fundo, fez um fundo um pouquinho mais alto. Então, se a gente faz esse traçado para cá, né, a gente pode até acabar pegando aqui essa região. Nas questões de forte queda, a gente pode, às vezes, sim, desconsiderar um pouquinho alguma amplitude um pouco maior, uma pontinha que não cabe. A ideia não é ser milimétrico, a ideia é enxergar sempre a tendência. Então, não precisa ter muito preciosismo em relação a traçar, peguei todos os pavios, pegou um pedacinho do candle, ficou para fora. O importante é conseguir identificar a tendência em regiões de preço que pode alcançar. Então, aqui a gente traçou a LTA, desde lá de maio, ela vem respeitando bonitinha essa LTA, bate aqui, volta, né? Então, sempre ascendente. E se a gente traça a paralela desse canal, a gente vai lá para cima, né? E ó, bonitinha, ela respeita de novo. A questão do traçado da LTA é bater 2 vezes nela no fundo, tá? Depois a gente vai ver na tendência de baixo que é o contrário, tem que bater no topo. Então, identificando 2 pontos, a gente já pode traçar. Ah, mas depois fez um ponto um pouco mais lá para cima, não encostou. De novo, não é para ser preciosista e encostar 100% ali para ficar aquele traçado maravilhoso, né? Para a gente conseguir ter uma ideia da tendência do papel e conseguir identificar, então, o que está acontecendo nessa movimentação do gráfico. Então, aqui a gente tem a formação dos chamados canais de alta. Alguma dúvida até aqui? Mandem qualquer coisa nos comentários ali, tem um delay, mas eu consigo ir combinando as duas coisas, eu imagino, tá? Qualquer coisa eu vou olhando ali, tá? Então, isso a gente tem as formações de canais de alta. Então, agora também eu vou mostrar, acho que é legal também a gente falar que é uma que não para de subir, né, reto, ela vai, mas mesmo uma Magalu que só sobe, né, no curto, no longo, no médio, em todos os prazos, a gente botar no mensal também, ela só sobe, né? Então, a gente teve aqui a crise do corona, mas que ela foi lá buscar que não se ajustou para o desdobramento. Então, agora ajustado para o desdobramento é um papel que só sobe. E no diário, mesma coisa, né? A gente observa, porque as tendências, elas não mudam de forma tão expressiva quando a gente troca. Se elas têm uma tendência ascendente, não preciso ficar procurando pela em ovo para ver se muda a tendência no gráfico semanal ou no gráfico mensal. Só realmente quando a gente olha numa distância muito grande, que a gente fez com o CSN, que a gente vê que é uma empresa bem cíclica, né? Que respeita o ciclo da commodity. Então, olhando a Magalu, mesmo ela faz essa formação dos canais. Então, para a gente ir identificando isso, é bem importante que a gente faça esse equilíbrio. E voltando lá para a Unip, que tem um canalzinho bem mais técnico, digamos assim, para a gente discutir, a gente tem também a questão de identificar pontos que a gente chama de suporte e resistência, que nem a gente comentou lá antes, e é legal quando a gente observa que quanto mais vezes ele toca naquela região de preço, mais importante é a memória de mercado em relação a ela. Não é uma coisa mágica que acontece que as pessoas, olha, tem um suporte ali, agora tenho que comprar. Não, identifica uma região de preço que respeita algum critério da empresa, alguma percepção dos investidores. A gente nunca vai saber por que as pessoas compram, porque tem milhares de intenções no mercado. Pode ser gente que está comprando porque está estopando um short, pode ser alguém que está comprando porque realmente gosta da empresa e quer manter. Então, a gente identifica eles como ponto de memória de preço. Então, que nem o NIP, a gente tem aqui uma região muito forte. Olha quantos candles aqui pro lado a gente teve que ficou nessa região de preço. Se a gente traça uma linha aqui, isso é muito importante para a gente identificar o que acontece, tá? Então, a gente pode até deixar isso marcado para memória de preço futura. Então, ó, aqui é uma região que respeitou muito bem o preço. Então, ó, pode ser que aqui as pessoas não deixem que caiam mais, tá? Então, a gente tem essas regiões e assim, também que nem a região dos canais, tá? Não tentem ser preciosistas tentando, meu Deus, que quantos centavos que é essa linha, em qual lugar que é. É uma região de preços, é uma questão de memória de preço.
Claro que quando a gente faz a compra, principalmente pensando em ações para longo prazo, a gente quer pagar o mínimo possível, então tu pode fazer um ajuste mais preciosista ali. E no fracionário, para quem opera fracionário também em compra de longo prazo, a gente consegue pegar umas distorções grandes de preço, principalmente papéis pouco líquidos. Então a gente consegue identificar essas zonas. Para quem trabalha bastante com opções, entende muito essa questão de observar pontos de suporte e de resistência importantes, porque fazem diferença na formação de algumas estratégias. Tá? Então, assim como a gente tem o suporte, a gente nota que essa região aqui também trabalhou como uma resistência, né? A gente nota que tem uma intenção difícil de passar de preços aqui. Então, é importante que a gente tenha, às vezes, também essas marcações para ir identificando, opa, aqui o mercado não está deixando o papel subir. Tá? Então, ó, se eu aproximar um pouquinho mais para vocês conseguirem enxergar melhor, porque a telinha do Insta é pequena, né? Então, a gente tem aqui uma região que não deixaram passar para baixo e também tiveram dificuldade em romper aqui em cima. E quando rompeu, sim, daí o papel seguiu o respeito no canal. Então, às vezes a gente conseguir manter esses traçados e ir observando o que acontece com a movimentação do preço também nos ajuda muito a balizar, opa, aqui eu não vou comprar porque aqui é uma região forte. Então, imagina quem comprou aqui e depois viu o papel caiu até aqui. Daí compra aqui e vende aqui. Compra topo, vende fundo. Não ganha dinheiro. Então, se eu conseguir identificar que aqui é uma região, que aqui já está entrando num canal, marcou um novo topo, aqui quando caiu não voltou lá para baixo, respeitou essa nova alta, opa, tem um sinal de alerta. Não preciso comprar lá em cima, aqui a gente vende. Muita gente já viu que isso aqui bateu várias vezes, vai querer desfazer uma parte da posição aqui. Imagina o coitado que comprou aqui, aí caiu, fez preço médio aqui embaixo. Quando chegar aqui em cima, ele vai estar louco para vender. A não ser que ele fique mais uma vez na torcida vendo cair. Então também tem essa questão da memória em relação ao que foi feito do papel, o que deu de certo, o que deu de errado, para querer me desfazer da posição. Então as regiões de suporte e resistência nos ajudam a identificar isso, tá certo? Então a gente consegue ver bem isso no mercado que está para alta. Mas para a gente enxergar isso para baixo, é a mesma coisa, tá? A gente só vai inverter em relação à marcação de topos e fundos e ver o que acontece. Então, o papel recente que tem, tá nessa sinalização, né? Deixa eu ajustar aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Vou pegar aqui direto a tendência terciária, mas é de curto prazo, tá? Pra gente conseguir identificar melhor o que tá acontecendo. Então, quando a gente faz essa marcação, a gente consegue identificar, então, agora a formação, em vez de topos e fundos ascendentes, a gente vai identificar a questão de, na verdade, em relação a topos e fundos descendentes. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, tá? Onde que tá essa região de preço, tá? E identificar pontos que não estão subindo mais. Tá travando um pouquinho a internet? Eu vou trocar aqui a internet para facilitar. Aí a gente consegue essas coisas de internet agora em tempos de agora acho que vai. Deu, agora eu acho que eu voltei. Me digam se tá ok. Voltei, me digam. Troquei a internet. Sim, não, vai, não vai. Então, acho que agora voltou aqui para mim, acho que deve ter voltado aqui para vocês, consigo ver melhor. Então, como a gente estava falando, toda aquela movimentação de preço de topos e fundos ascendentes, né, que a gente estava vendo aqui, o NIP, a gente consegue, então, ver que
fez fundo, fez topo, fez fundo mais alto, depois fez um novo topo mais alto. Então agora a gente vai olhar isso numa tendência de baixa, o que que acontece? Então eu vou pegar um papel aqui de movimento de curto prazo. O que que a gente observa, né? Que depois que o papel teve uma forte alta, ele teve uma queda, e quando ele foi fazer uma nova alta, ele não foi capaz de alcançar aquela nova alta anterior. Então a gente tem aqui uma formação de um fundo mais baixo que o anterior, né? Então a gente não vê que o papel está sendo capaz de romper esse novo teto, então ele bate no teto e cai. E quando sobe, já não alcança o mesmo teto de novo. Então a gente tem um fundo, um topo mais alto, marca um fundo, quando vai subir não atinge e nem rompe, e assim sucessivamente. Então a gente vê que marca topo, depois marca topo mais baixo e mais baixo. Com isso a gente tem a formação de uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa. Então com essa formação da LTB também a gente traça a paralela e vê então até onde esse novo fundo, né, tem capacidade. E olha, ele faz uma boa simetria. Quando o papel está em curso, claro que agora olhando retrospectivamente toda a formação do canal fica muito fácil. Lá no início, digamos que aqui nesse ponto, quando a gente fez o primeiro traçado, o papel teria chegado aqui, né? Então a gente não teria conseguido atingir tão lá embaixo. Então se a gente fosse só replicar esse traçado para a formação do canal, ele teria vindo mais baixo que aqui e não teria dado tanta simetria, né? Então às vezes a gente faz esse ajuste e ao invés de formar canais, a gente acaba tendo a formação de cunhas, tá? Que são primas, parentes, tá? Dos canais, então a gente consegue ter a mesma simetria de movimento e ter uma ideia até onde o papel pode alcançar. O importante é entender que esse topo não rompe o anterior, então ele vai mostrando essa tendência de queda que pode perdurar, então, ao longo de toda a movimentação, tá? Então, novamente, a gente traça para poder estender até o dia de hoje, para poder pensar até onde que esse papel está indo, o que que aconteceu. Então, se a gente faz um ajuste agora para esses novos topos, né, a gente tem que o papel tá chegando lá no seu topinho de novo, e agora eis a questão, rompe esse canal e segue uma tendência de alta, né, pode romper para cá e vir, ou volta lá para o fundo do canal. A gente não adivinha o que vai acontecer com o movimento, a gente vai acompanhando e ver se vai ter força para romper. A gente também pode usar alguns indicadores, pode analisar algumas projeções e entender que possibilidades a gente tem de movimentação de preço, análise do papel, tá? Em relação ao volume, outros indicadores que podem sinalizar algum movimento mais altista, mas a gente não tenta adivinhar. Então, não vou comprar aqui, né? Acho que comprar aqui ninguém vai comprar, que a chance de voltar lá para baixo é muito grande. Então, a gente tem que monitorar o que vai acontecer daqui para frente. Então, a análise técnica é isso. A gente traça o cenário e pensa o que pode acontecer. Duas possibilidades, ou volta para o fundo do canal, ou rompe para uma nova tendência de alta, tá? E um dos atrativos que a gente tem em termos de uso de ferramentas que a gente pode utilizar para entender essa movimentação do preço, saber se ele está respeitando esse canal, essa tendência que está acontecendo, é o uso do Fibonacci. Então, eu vou voltar lá para a MIP, que ela foi bastante técnica, depois eu passo para alguns outros papéis também em relação que respeitaram muito bem o movimento de Fibo dentro dos canais e das movimentações para a gente ir conversando. Então, assim, aqui eu vi, né, marcou um fundo, fez uma nova alta, marcou um novo fundo, fez uma nova alta. Mas tá, Carol, eu comprei aqui e aí eu não... Onde é que eu posso alcançar essa minha nova meta do canal? Será que eu tenho chance de conseguir chegar lá no topo? Qual é esse ponto lá do topo? Porque aqui eu não tinha esse ponto, né? Eu tinha só a linha de tendência, mas não tinha como projetar. Então, uma das estratégias que a gente tem de projeção, tanto de alvo quanto para percepção da queda, é o Fibo, tá? E também, assim, não é fórmula mágica, não é tracei o Fibo e vou sentar lá na minha cadeira esperando bater aquele valor e eu só saio quando bater. É acompanhamento da tendência. Então, ele te dá uma noção de preço, te ajuda a estimar um pouquinho do objetivo, mas não existe fórmula mágica, ninguém adivinha futuro na análise técnica, tá? Isso que é importante que as pessoas às vezes confundem. Tá, mas agora tá na hora de entrar? Depende como é que tu tá vendo o gráfico, o que tu enxerga de possibilidades de cenário para o papel. Então, aqui quando a gente faz, então, comprei aqui embaixo, e aí não estabelecer um alvo e fiquei carregando o papel. Então, a primeira estratégia que a gente tem para usar é a retração de Fibonacci, que é traçar do fundo até o topo e observar quais são os pontos que ele pode cair até lá.
Que nem eu falei, pode cair até lá. Não significa que vai cair em todos os pontos. O Elliott, né, que fez essa projeção dos fibos, estimou que a maioria dos papéis então vai corrigir em 618, até aqui eu tracei de errado, de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, para o Fibo, o que a gente faz? A gente tem duas ferramentas do Fibo, tá? Que são as linhas de Fibonacci e a projeção de Fibonacci. Então, nas linhas, a gente consegue avaliar, então, essa retração de movimentos. Saiu do fundo, foi até o topo, quanto que pode retroceder? Então, eu marco o topo até o fundo e observo as regiões de preço, tá? Então, o que a gente tem aqui? Se corrigir em 38,2, 38,2% do movimento vem até aqui. Metade do movimento até aqui. E se 61,8, que é onde a teoria de Elliott diz que a maioria das retrações vão acontecer, vai até aqui. Aí vão me dizer assim, mas olha esse candle gigantesco que extrapolou para baixo. Não serviu de nada para o meu FIBO. Ok, é um ponto, tá? Então, por isso que eu disse para vocês assim, a gente não vai discutir aqui técnicas de trade, né? Se é stop, se é compra, se é o quê. Então, é entender como é que funciona o Fibonacci. Mas notem que no dia seguinte ele recuperou para essa região de preço e depois ficou aqui vários dias consolidando nessa mesma faixa. Então, sim, respeitou de certa forma a retração, tá? Que nem eu disse, a gente não vai discutir se seria interromper a operação, se era segurar, se era o quê, mas que respeitou. Então, o Fibo nos dá uma ideia de regiões de respeito à retração. Quanto que eu posso cair de uma forma saudável, sem perder aquela tendência, tá? E notem que daí aqui ele marcou um novo fundo auxiliando na formação da nossa LTA. Ok, a gente entendeu a retração. Então, isso vale para uma série de outros movimentos altistas. Então, se eu traçar desse topo aqui até esse fundo anterior, eu também consigo observar regiões de retração de preço. E aqui ele retraiu muito menos, né? Ele ficou na região do 38,2 e não caiu mais, também segurou e consolidou de novo. E assim a gente pode ir fazendo diversos traçados em relação às altas. Algumas, de fato, ó, se vocês notarem aqui, não respeitam nada. Vou até traçar para conseguir enxergar. Também, assim, ó, um ponto aonde traçar. Não precisa ir lá na ferramenta e ver qual é o centavo que pegou lá o ponto, tá? Que nem eu disse, assim, todas as questões de refinamento de análise de traçados da análise técnica, a gente não faz com régua. A gente faz uma região de preços e tenta identificar um ponto que teve uma faixa de negociação que ou não superou ou não rompeu para baixo. Então, aqui a gente pode pegar aqui no meio, até para ter uma ideia só, traça até o último fundo e observa. Então, que nem eu falei aqui, que não respeitou nada, né? Foi passando todas as regiões e, de fato, o Fibo não me ajudou a entender até onde ia cair, mas se eu tinha minha LTA traçada, eu vi que respeitou meu canal de alta, tá? Então, isso a gente consegue avaliar para as retrações, para saber, fui de um fundo até um topo, quando eu cair de novo, porque esse movimento acontece sempre até onde eu posso cair, tá? E respeitando principalmente dentro do canal. Que nem o NIP, quando anda assim bonitinho, que faz fundo, topo, dentro de um canal de alta, é lindo. Aquele trade que a gente vai deixando correr. O stop tá mais abaixo, a gente não vai falar muito de stop aqui, mas a gente consegue ver que ele respeita essa tendência principal. Então, tendo essa questão do movimento de preço da retração, o NIP foi bonita para isso, mas ela não é tão bonita para expansão, para a gente determinar alfa, mas até vou traçar uns aqui. Numa tendência mais macro, como é que a gente pode traçar? Existem duas formas de expansão. Então, aqui a gente viu a retração, para baixo até onde pode cair. Agora eu quero saber até onde pode cair, ou pode subir. Aonde é o meu provável novo topo que ele vai fazer. Então, eu traço do meu fundo até a região do topo. E aí vem uma questão que é uma discussão. Tem quem trace fazendo a retração do movimento, então eu vou lá e procuro até onde ele foi, tá? Ele veio daqui até aqui, caiu até aqui, e a partir desse novo fundo eu vejo a minha projeção, até onde eu posso ir adiante. Mas também vou fazer os dois traçados, depois a gente volta para esse aqui para entender. A gente pode traçar daqui até aqui e marcar como esse sendo o ponto, que é o rompimento desse novo topo, até qual o próximo topo que eu posso alcançar. Então, a gente tem esse ponto assim. Mas notem, quando a gente faz esse tipo de traçado, a gente estende lá para frente o meu alvo final, que coincidentemente bateu hoje, né? Então, quando esse canal começou a ser formado lá, a gente teve, então, uma projeção assim, que
o meu alvo final desse canal, a princípio, desse primeiro movimento de pernada, seria hoje, no preço de hoje, tá? Eu particularmente gosto de traçar do outro jeito, marcando então a partir do novo fundo. Porque se a gente pensa assim, que se esse movimento aqui é o pernadinha de alta, eu quero replicar esse segmento aqui para cima. Então, a partir do meu novo fundo, eu marco essa projeção nova. Então, eu faço o fundo, topo, retraiu até aqui, aonde que vai o meu 100%, tá? E aí a gente pode, inclusive, assim, isso vai muito mais daí da técnica de trade em si, né? Ele chegou até aqui, mas notem que nesse novo topo aqui, quando ele marcou, não bateu perfeitamente. E aí vai uma relação de critério de quem está operando, né? Eu posso sair da operação se ele perder esse novo topo, se ele começar a dar sinal de queda, ou vou aguardar, vou carregar essa posição para position trading, né? Aqui notem que a gente está em maio e ele foi dar o alvo lá em agosto. Então a pessoa ficou 3 meses esperando essa variação de preço aqui, mas se teve paciência, né? Foi uma alta de 40%. Então também a relação risco-retorno, tempo de operação, vai também de acordo com a estratégia que está sendo consolidada ali no gráfico, tá certo? Então é assim que a gente traça para cima. Para baixo, mesma coisa. O papel tá em baixa, né? Até onde que pode corrigir para cima. Eu entrei vendido. Então, vendi aqui e segurei até aqui embaixo. E vamos ver até onde pode ir sem que volte lá para o meu preço zero. Porque, ó, se eu vendi aqui em cima, né? Nesse novo topo aqui, ou melhor, né? Aqui daria talvez uma entrada melhor, porque daí daria uma confirmação de perda dessa região aqui. Então, aqui a gente daria uma entrada, eu vendi e eu vou segurar essa posição, né? Até onde que eu vou segurar sem que eu comece a perder. Então, eu marco esse novo topo até o fundo, que eu vou estender para o lado para ficar um pouquinho mais visível para vocês, e observa onde que pode cair. Então, aqui também, ele respeitou um ponto de FIBO em relação até onde poderia corrigir nesse momento, porque, ó, topo, fundo, topo, mas notem que é um topo mais baixo e que respeita uma região dentro das proporções de fibra, formando já então 2 pontos para um novo canal. E o mesmo vale, então, quando eu quero projetar então meu alvo. Topo, fundo, corrigiu até aqui, meu 100% deu bonitinho lá no novo fundo, né? Bem desenhadinho dentro de um canal. Então, assim que a gente consegue traçar marcação de topos e fundos e ver aonde que vai a correção em si. Tá? Então, a ideia da gente conseguir identificar esses pontos, principalmente de suportes, resistências e canais, eles nos ajudam bastante a entender a movimentação do papel, ver para onde está a direção de preços, tá? Então, essa questão de marcar um novo fundo, também a gente identifica que tem a questão do suporte, né? A gente olha ali que essa região de preço aqui marcou um ponto aqui, marcou outro ponto aqui, aqui marcou uma série de pontos. Então, o que que significa? Se eu perder essa região de preço aqui, esse suporte que está bem marcado por uma série de dias de negociação de marcação de preço, provavelmente ele vai cair e dar um segmento de queda. Então, dessa perda de suporte até aqui embaixo, ó, foram 7%. Daria um mini trade com algum setup mais refinado aqui dentro para definir, então, o critério de entrada, de saída, mas é uma região importante de suporte que, se perde, vai para baixo. Então, quando a gente fala nessa questão de memórias de preço, isso fica bem evidente quando a gente identifica bem suportes e resistências. E isso, obviamente, vale para o nosso índice, né? Então, se a gente, até semana passada, houve um pânico coletivo em relação para onde vai o Ibov e por que que isso aconteceu, né? Agora, entendendo melhor essa noção de traçados, se a gente traça uma linha aqui, olha como essa região de preços, ela é, né, como se fosse um pilarzinho. A gente pode até subir ela um pouco mais aqui para pegar bem todos os pontos. Então, a gente teve ponto em junho de novo, uma série de pontos de novo em junho. Aí subiu, voltou para essa região de preços, andou um pouquinho sobre ela em setembro, início de outubro. Foi. Aí, semana passada, ponto de novo. Então, é uma região que está marcando força. A gente consegue identificar que dali o mercado tem um sentimento de segurar preço. Não estão deixando ir mais para baixo do que isso. Por quê? É o de menos. A gente nunca vai conseguir ficar encontrando a justificativa por que sobe, por que desce, por que, né? O que está acontecendo. A gente não vai conseguir justificar o mercado.
a gente consegue visualizar que teve várias e várias negociações ali. O sentimento de cada operador a gente não vai conseguir identificar. Então é importante que a gente também entenda isso. Assim como a gente tem esse suportão aqui embaixo, vou deixar de coloridinho para ficar mais fácil para vocês verem, a gente também tem essa região de preço marcando um teto aqui em cima, né? A gente tem aqui, ó, chegou a escapar por um momento, mas a quantidade de dias que a gente teve batendo nesse teto, semana passada bateu de novo, tá com tudo indicando que nós vamos lá bater o teto de novo, e que nem eu falei, para onde a gente vai é monitoramento. A gente não vai adivinhar se o mercado vai romper isso aqui ou se volta lá para baixo de novo. Mas é importante que a gente tenha essa racionalidade, entenda e defina nossas estratégias com base naquilo que a gente está visualizando. E também pensar assim, tá, e se o mercado romper para cima? O que acontece com os meus trades e com a minha carteira? E se voltar lá para o fundão? O que acontece? Então, como a gente não tem como adivinhar o futuro, a gente, no máximo, consegue estimar o que a gente pode fazer com a nossa carteira. Ah, se o IBOV voltar para cá, tudo bem, tá dentro de uma faixa de preço, fico confortável, por mais que seja uma queda percentual grande, né, uma queda de quase 9%, eu tenho que entender que isso está dentro da expectativa. Ah, mas aí se perder essa região de suporte, o que eu vou fazer? E se romper para cima? Eu fiquei chupando o dedo ou fiz alguma estratégia que pudesse me favorecer? Então, é assim que a gente mais ou menos organiza essas questões de tanto planejamento para o trade quanto para a carteira de longo prazo também, tá? Então, são aspectos que a gente consegue ir, né, tentando visualizar. O comprador de longo prazo quer mais é que fique aqui nesse quadradão por muito tempo, porque bate embaixo, compra, vende um pouquinho quando sobe, reajusta a carteira, né, vai podendo acumular ativos de uma forma, né, mais tranquila. E falando também de YouTube, né, a gente tem aqui um cenário também de topos e fundos descendentes até poucos dias. Quando rompeu aqui, né, marcou, e se a gente traçar um fibo aqui, o YouTube foi bem bonitinho. Então, olha que bonitinho. Vou deixar bem alto para vocês conseguirem ver bem. Então, aqui, marcou um fundo, fez um novo topo. E quando caiu, ela não quis voltar para aquela região de fundo, muito menos marcar um fundo mais baixo. Ela marcou um fundo mais alto. Então, a gente nota que ela rompeu essa LTB, né, que é essa nossa linha de tendência de baixa que vinha perdurando, fez um novo fundo mais alto e respeitou essa reformação desse novo fundo numa região de FIBO. Então, que nos dá um bom ponto de, opa, acho que o mercado não quer mais seguir para baixo. Está formando um novo caminho para cima. E aí, quando fez essa nova pernada para cima, então fez essa retração, agora, até onde vai? Né? Deu esse descansadinho e fez esse novo fundo. Vai para onde? Vamos fazer uma projeção. Marca fundo, marca topo, marca o descanso. Ai, Carol, mas passou, não pegou todo o movimento. É ganância o nome disso, tá? Então, ajusta a análise porque consegue. Perdeu ali 2%. Podia ter perdido mais, podia ter perdido nesse candle, né? Podia ter segurado e tomado na cabeça num dia só. Então, respeita a análise. Traçou um FIBO, o alvo era sair em 100%, sai no 100% e seja feliz com o lucro querido, tá? Então, a ideia do FIBO é dar essa região de preço. Tá, mas e agora? Vai para onde? Não sei, vamos monitorar. Bateu de novo nessa nova região de resistência, né? Que foi aonde foi o topo anterior. Vamos ver se vai ter força para fazer um topo mais alto ou se volta para o canal de novo e forma uma nova tendência lateral aqui se não tiver força para romper para cima. Por enquanto, tá dando alta. Fundos ascendentes, né, em boa formação já, teve vários toquezinhos e respeitando bem. Mesmo semana passada, quando o mundo ia acabar, respeitou a LTA bonitinha. Então, a gente vai monitorando isso e não vai tentando adivinhar. A pior coisa que tem é a gente ficar torcendo pro papel para onde ele vai ir. E isso é normal. Eu torço pelos meus também. Quem não torce, mente, tá? A gente monta ali a análise, faz bonitinho e torce para aquele FIBO maravilhoso bater lá na hora que a gente queria. Mas nem sempre acontece. Daí é gerenciamento de risco, saber botar o stop e monitorar o que pode ir acontecendo, saber organizar melhor então a operação. Não se desesperar quando fizer um candle horroroso desse aqui, né? Se estava dando a tendência, se a ideia é acompanhar o movimento por mais tempo, acompanha. Se a ideia era um trade curtinho, uma barra dessa deu o suficiente, foi 5% num dia, né? Então, às vezes, trades curtos também dão esse movimento. Uma que fez bonitinho o movimento curto, por incrível que pareça que você fala mal da coitada, é IRB.
né? Então, aqui ela vinha, né, de só topos descendentes. Então, vamos fazer um traçado bem grosseiro aqui, tá? Então, topo, aqui escapou e voltou, então a gente pode considerar aqui essa manutenção do topo e voltou. Aí aqui tem várias estratégias que a gente pode adotar em relação eu posso fazer um trade de retorno à linha, né? Eu posso comprar aqui, vender aqui, né? Ó, dá 10%. Como ela é bem volátil, ela varia bem dentro de um canalzinho. Então a gente traz canal, traz para baixo, e eu posso fazer trades de canal também. Bate aqui, eu vendo e depois recompro aqui, tá? Então, técnicas detalhadas de trade a gente não vai discutir, mas essa aqui até ficou bonitinha pra gente ver em relação ao FIBO. Então, se eu quisesse fazer um trend de retorno à média para cá, né? Então, aqui ela deixou até esse gap, sofreu para quem queria comprar esse rompimento aqui, mas deu um ponto bom e foi um trade feliz. Então, aqui eu marquei um fundinho, né? Que era paralelo lá do meu canal. E uma entrada que seria legal seria nesse rompimento aqui desses 3 candles. Sim, é um trade bem arriscado. Então, a gente entraria aqui mais ou menos no 6,09 ali, 7 para ficar bonitinho, com o stop aqui embaixo e projetando o alvo para cima. E aqui quando a gente faz trade de candle, assim, de projeção curta, aí é até interessante fazer aquela projeção para cima. Daí eu faço assim, coloco aqui e arrasto para cima e projeto meu alvo lá para cima. Trades curtos assim, daí eu espero um alvo maior, não só de 100%. Então eu quero aqui um 618 e traço lá para cima. E foi bonitinho no 7,45 quando consolidou aqui. Então, entrou no 6,07, vendeu no 7,45 com stop abaixo dos candles que marcaram os últimos fundos, tá? Então, para trades mais curtos também o FIBO funciona legal, assim, para a gente ter uma estimativa de preço, mas a gente acaba pedindo uma relação risco-retorno um pouco maior, porque se é um candle comprido, que tem uma volatilidade alta, pode ser difícil a gente conseguir estabelecer um stop melhor se não tem um alvo um pouquinho mais longo, se a gente não segue mais na formação de tendência. Nesse caso aqui, seria só uma ideia de sair logo depois do rompimento, porque estava com força, tinha outros sinais para dar a entrada, tá? Mas também a gente podia deixar curtinho aqui, seria uma entrada aqui, né, no 607, para a saída ali, 5% de um treino de um dia já daria uma boa saída até para o intraday. Se a gente fosse olhar aqui nos 60 e nos 15 também já daria uma boa saída, certo? Acho que a ideia de que a gente discutir um pouco formação de canais, linha de suporte, resistência, acho que essa foi uma ideia boa. Mandem perguntas aí que eu vou tentando olhar e respondendo, apesar do delay que dá no gráfico, na gravação aqui. Podem usar até ou a caixinha de perguntas, acho que a caixinha de perguntas não, porque eu não vou conseguir visualizar direito, mas mandem nas mensagens que eu consigo ver as perguntas e vou mandando aqui. Estou voltando algumas mensagens aqui. App para acompanhar gráfico do celular. Assim, eu uso bastante porque eu opero bastante no celular fora de casa, mas aí só swing trade, tá? Day trade operar no celular sem plataforma gráfica é suicídio coletivo, não se opera no HB, tá? A chance de dar errado ali, vir contra e pegar um pavio, um movimento brusco é muito grande. Mas no celular eu gosto do trade map, então a gente consegue ali ter uma boa ideia da movimentação do gráfico, fica um pouquinho achatado, tá? Mas a gente consegue ter uma visualização ok, pelo menos para ter uma ideia do dia, tá subindo, tá caindo, tá rompendo uma região importante, não tá perdendo. E também o TradingView tem o app, a gente consegue olhar, também é uma boa plataforma, essa eu uso bastante no computador, se estou fora de casa, assim, a gente consegue olhar, mesmo não tendo a cotação em tempo real, dá para ter uma boa ideia, né, em relação à movimentação do papel para traçado do cenário macro. Se a gente quer daí simultâneo para pendurar a ordem, saber o valor, vai ter que usar um app com cotação simultânea. E aí o Trade Map ajuda bastante. Então, tô fora de casa, tenho um computador, mas não tenho a minha plataforma de análise. Põe no TradingView, vê o que está acontecendo e se quiser entrar já naquele mesmo momento pelo HB no celular, consegue ajustar o preço em si, então, olhando no Trade Map. O que pode acontecer amanhã no mercado? Há a possibilidade de cair?
Sempre tem, né? Então, que nem a gente, se a gente olhar assim pelo gráfico diário, a gente observa que pela formação da resistência tem um espacinho para subir mais um pouco, né? A gente pode chegar aqui tranquilamente até o 102 e 500, ou até o topinho mais alto, que a gente pode marcar esse novo topo também ali, como região de consolidação de preço, mas aí teria que fazer um refinamento mais detalhado, tá? Olhar nos 60 minutos, ver como é que tá a movimentação do gráfico. Aqui a gente vê que formou uma figura gráfica no 60, né? Fez um W meio tortinho e foi. Então já replicou esse W para cima, tá? A gente pode até, a gente comentou com as meninas em relação a fazer alguma outra live sobre figuras, né? Que replica o movimento para cima. Então a gente está chegando numa região de consolidação de preço, mas espaço para subir tem, tá? A ideia não é a gente ficar discutindo tanto análises. Mandem dúvidas em relação a se vocês entenderam bem sobre os canais, sobre as linhas. E lembrando que, assim, várias dessas coisas que eu comentei, a gente tem de já posts no Insta. Façam Destemida Flix, digamos assim, e revisem os posts de trás para frente lá, que é um mini curso grátis. Cada post a gente montou pensando numa linearidade de conteúdo para vocês irem conseguindo absorver vários itens do mercado, não só análise gráfica, tá? Em relação à movimentação de ativos, o que pode acontecer. O que é um pivô? Pivô é aquela coisa bonitinha do movimento que a gente observou lá em YouTube, que é justamente, todo mundo fala o nome bonito, né? Mas pivô não é nada mais, nada menos que a formação de um fundo, um topo e um outro fundo. O pivô é essa formação de subiu, desceu. Então ele faz tipo um zigue-zaguezinho, mas quando cai ele não chega a atingir o inferior. E até onde ele pode cair, o Fibo nos ajuda a estimar. Então o pivô é essa movimentação de subiu, desceu e parou no meio do caminho. O que é o rompimento do pivô? É eu superar essa máxima anterior. Então, quando a gente tem alguns posicionamentos de trade, há quem prefira entrar quando marca essa LTB, então rompeu essa mini tendênciazinha de baixo aqui e já entra, e há quem prefira também entrar no rompimento do pivô, que seria aqui em cima. Superou a máxima do pivô, entra, tá? Então, são duas estratégias diferentes para a gente definir a entrada. Certo, pessoal? Eu acho que ficamos por aqui. Qualquer dúvida vocês podem mandar nos comentários do vídeo, eu vou subir ele depois. Mandem dúvidas também nos outros posts. A gente pode abrir uma caixinha de perguntas em relação à nossa semana destemida, de dúvidas que vocês tiveram, de coisas que vocês gostariam que a gente aprofundasse mais. A ideia da nossa semana foi transmitir um pouquinho do conhecimento que a gente tem, que é o nosso objetivo da página, que é ajudar vocês a se tornarem independentes em termos de investimentos, né? Eu sempre digo que, assim, não confie em análise alheia, né? Inclusive a minha. Tentem traçar os cenários que vocês enxergam, olha se vocês conseguem estimar essas faixas de preço. E claro que a discussão sempre dessas análises é sempre muito importante, porque às vezes o que eu estou vendo não é o que vocês estão vendo, e a gente pode sim ter diferentes vieses de cenário. Então, se eu olho para aquele BOV e eu enxergo que aqui ele está batendo numa resistência, agora vai cair. Então, se eu tenho esse viés pré-estabelecido, eu vou enxergar diferente. Ou não, o cenário melhorou muito, a economia está maravilhosa, agora está tudo vindo bem, os balanços das empresas estão um espetáculo, só para cima, bolsa 150 mil pontos. Também tem esse viés. Então, sempre que a gente faz uma análise, a gente tem que considerar o viés de quem analisa em relação ao cenário econômico, político, do papel. Então, sempre tem que ter cuidado quando a gente olha, tá, em relação aos papéis, o que a gente quer enxergar em relação ao que, de fato, o gráfico está nos mostrando. Eu posso traçar 500 cenários aqui para vocês e convencer vocês de que está subindo ou que está caindo, tá? Então, sempre tenham bastante esse cuidado. Se vocês pegarem diferentes analistas, vocês vão ver que, às vezes, o mesmo papel tem diferentes opiniões. Tem gente dando venda, tem gente dando compra, tem gente dizendo para não fazer nada, tá? E isso acontece e é normal da análise. Então, isso que é importante que vocês comecem a identificar sempre que vocês procuram alguém para seguir de referência, tá? E a gente sempre tem recomendado várias pessoas aqui no nosso Insta que a gente entende que são maravilhosos, que são bons analistas para acompanhar, que vale a pena, então, se dedicar para análise, porque fazem realmente um trabalho muito legal. Certo? Então, espero ter ajudado vocês um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês mandem para nós lá nas nossas mensagens. A gente pode abrir uma caixinha também sobre a Semana Destemida e a gente vai conversando. Certo? Uma boa noite, galera. Até mais.